Uma série de mensagens nós temos trabalhado aqui e se encerra hoje. Nós temos falado sobre fé e finanças, aonde esses dois assuntos, aonde esses dois temas se encontram, né? O que deve reger as nossas vidas. Nós falamos sobre generosidade, primeiro domingo, falamos sobre ingratidão, falamos sobre como nós temos que liderar as nossas finanças, e eu entendo que tudo que nós falamos até aqui, com relação a esse assunto, culmina no dia de hoje, onde nós vamos entender que o dinheiro sim é um assunto espiritual e que nós precisamos ter os nossos olhos atentos a este assunto. E eu quero iniciar com vocês aqui fazendo uma pergunta, né? E eu quero que você seja honesto com você mesmo. Não precisa se expressar, não precisa levantar a mão, não precisa gritar, não precisa chorar, não precisa se emocionar, mas pensando aí no seu lugar, você já chegou a algum momento que você olha a sua conta bancária e você sente medo? Pastor, foi hoje isso. Ansiedade, direto. Você já teve a sensação, sentiu aquele aperto dentro de você, como se alguma coisa dissesse para você assim, não vai dar, você não vai conseguir. Talvez esse aperto gritou em você há 5 minutos atrás, né? Mas eu quero entender com vocês e ler, porque Jesus, ele trabalha nos seus evangelhos, todos os aspectos do ser humano. Então, quando nós lemos a palavra, nós entendemos aquilo que o Evangelho nos traz e nos diz, que todas as respostas que nós precisamos estão na palavra de Deus. A Bíblia Sagrada é um livro completo. A Bíblia Sagrada é um livro atual. E nós precisamos ter os nossos olhos para isso. Então, uma pergunta que você talvez tenha pensado sobre ansiedade, sim, tenha pensado sobre o medo, sim, mas eu queria dizer para você, e se o seu problema não for falta de dinheiro? Por que você ficou com essa cara de interrogação agora? Tipo assim, a Paula está aí, não? Não, porque eu pedi para ela fazer uma expressão para mim aqui. Se o seu problema não for falta de dinheiro, se o problema for quem está sentado no trono do seu coração. E Jesus vai direto ao ponto. E o que eu quero falar com vocês aqui hoje é... Se puder passar para mim, por favor? Aqui. Onde está o seu coração? Onde está o seu coração? Eu quero orar com vocês, pedindo para que nessa manhã o Senhor fale aos nossos corações, através da sua palavra. Feche seus olhos no seu lugar, vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado, Senhor, porque temos visto a Tua graça se manifestar sobre as nossas vidas, Senhor. E Pai, através de um texto escrito há mais de 2000 anos atrás, o Senhor vai falar aos nossos corações nessa manhã. Vai nos ministrar, vai nos direcionar. E nós queremos, meu Senhor, com alegria, nos abrir para recebermos a boa porção da Tua palavra, Senhor. Toda distração, tudo aquilo que quer tirar o nosso foco, tudo aquilo que quer nos roubar, nós queremos lançar por terra em nome de Jesus Cristo. E pedir, Senhor, o Teu direcionamento nessa manhã para as nossas vidas. Nós colocamos os nossos corações na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém? Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 24. Se você estiver sem a sua Bíblia, sem o seu aplicativo da Bíblia, sem sua Bíblia de papel, você pode me acompanhar aqui. Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 24. Palavra de Deus, palavras de Jesus Cristo, vai nos dizer o seguinte: ninguém pode servir a dois senhores,
Pois odiará um e amará o outro, será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Jesus, muitas das vezes que ele tratava o assunto finanças, dinheiro, ele era muito incisivo naquilo que ele falava. Ele era muito direto ao ponto. Nós temos muitas referências, até quando ele se refere que é mais fácil um camelo passar por uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Por que será que ele era tão incisivo? E aqui tem uma resposta muito clara para nós, quando Jesus, falando, ensinando, mostra o que ele realmente todas as vezes quer dizer. E ele nos fala o seguinte: ninguém pode servir. A palavra servir aqui, ninguém pode servir a dois senhores. Podem servir a Deus, não podem servir a Deus ou ao dinheiro. E a palavra servir aqui, ela vem da palavra doulos, do grego, que significa resumidamente, servo ou escravo. E esse significado da palavra doulos, nos coloca este texto, nos coloca essas palavras de Jesus, num nível muito sério. Às vezes nós lemos referências como essa e a gente só lê. A gente não entende o que está por trás, a seriedade do momento e daquilo que Jesus está falando. Aqui, Jesus está jogando a conversa para um nível muito alto. Jesus está falando aqui de uma preferência. Jesus está falando aqui sobre uma inclinação. Ele não está se referindo a algo secundário. Jesus está falando de senhorio, sobre quem é Senhor da sua vida. E ele deixa bem claro que não existe condição, não existe possibilidade de alguém ser servo de Cristo e servo de, algumas traduções, e a tradução do grego também aqui, dinheiro, é mamon. Ninguém pode ser servo de Jesus Cristo e ser servo de mamon. Por isso que eu digo a vocês, dinheiro é um assunto espiritual. Dinheiro é um assunto espiritual. Por que não pode se servir? Porque no coração do homem só tem espaço para um Deus. No coração do homem só tem espaço para um senhorio. Jesus não está dizendo que é errado. Jesus não está dizendo que é ilegal. Mas Jesus está falando que é impossível. Não existe a possibilidade. E aqui entra uma grande verdade. Sabe, meus irmãos, o dinheiro, a espécie, aí esses R$200 que você tem no seu bolso aí, sabe? Aí, que você está aí, vamos fazer aviãozinho de dinheiro? Joga aqui para mim uma notinha de R$100, por favor. Vamos fazer recorte na internet depois, falar, pastor, pede aviãozinho de R$100 no meio do culto. Não duvido. Irmãos, o dinheiro, ele é impotente. O que tem poder é a influência espiritual que está por trás dele. E essa influência espiritual que está por trás dele faz com que você use o dinheiro como ferramenta para dominar as suas decisões, dominar o seu coração e dominar a sua devoção. E olha como isso é sério. Poucas vezes Jesus nomeou uma entidade espiritual na Bíblia. Nós estamos diante de um texto que Jesus nomeia uma entidade espiritual. Na nova versão que eu esqueci, transformadora, dinheiro. Existem versões escrito mamon, mas no grego é mamon. E Jesus faz questão de nomear. E Jesus, ele constrói um paralelo radical aqui nesse texto. Jesus diz que quando nós nos viramos para o dinheiro, para mamon, nós viramos as nossas costas para ele.
para Deus. E quando nós viramos para Deus, nós viramos as nossas costas para o dinheiro e para Mamon. Ele está sendo muito claro para mim e para você. E ele diz isso numa expressão muito forte. Pois odiará um e amará o outro. Será dedicado a um e desprezará ao outro. Ele é muito claro, muito didático. E muitas vezes nós passamos por esse texto. E nós vamos definir e entender o que é esse Mamon. Resumidamente, Mamon, de forma resumida, é uma potestade espiritual que ataca as pessoas por meio do dinheiro. E o alvo final dessa ação maligna, presta atenção. Qual é o alvo final dela? Nos afastar do padrão. O pastor Fabiano Ribeiro, lá da igreja da cidade, ele diz um trecho do livro dele, ele diz o seguinte: a palavra Mamon significa literalmente dinheiro. Consta como um dos chamados 7 pecados capitais, também nomeado como ganância ou avareza. Mamon também está ligado aos 7 príncipes do inferno. E além dessas referências, existem diversas representações figurativas de Mamon, em diferentes culturas e épocas. Algumas fontes apresentam a figura de um nobre, de aparência desfigurada, carregando um saco de moedas de ouro para subornar pessoas. Outras remetem a animais, como um pássaro negro, semelhante a um abutre ou a um bezerro de ouro. Na Divina Comédia de Dante Alighieri, Mamon é representado como um demônio em forma de lobo. Uma comparação também utilizada nos escritos de Tomás de Aquino. Eu fui pesquisar isso, eu já tenho essa figura faz muito tempo, mas eu fui dar uma olhada ontem, em geral, pesquisar Mamon. Aí você vê um monte de demônio com chifre, você vê, demônio segurando dinheiro. Mas a que mais eu acho que se enquadra, que comunica com a gente é essa figura aqui, ó. Um nobre agarrado. Agarrado, saco de dinheiro. Essa figura passa o que para a gente? Egoísmo. O que essa figura passa para a gente? Ganância, tristeza, insegurança. Olha aqui, ó, todo rasgado, em cima de uma... Sabe esse lá que tem nessa caixa aqui? Avareza. E eu entendo que o ponto principal aqui é o egoísmo e a ganância. Nós precisamos levar em conta que esse principado aqui, essa potestade, ela age, ela ataca em 2 extremos. O primeiro extremo que ataca é na avareza. Então esse principado tenta levar a pessoa para a avareza, para a retenção, para o medo, para a dureza, um coração travado. E as pessoas às vezes têm até recurso, mas vive como se Deus nunca fosse prover para o amanhã. E isso se torna o quê? Prisão. Prudência não é uma prisão. Nós temos falado aqui às segundas com o Gabriel. Gabriel está por aí? Não, acho que vai estar à noite. Amanhã, por exemplo, nós estamos falando sobre prudência. Como lidar com as nossas finanças com prudência. Mas, a imagem que ele age, primeiro ele ataca na avareza. E o outro extremo que ele vai atacar é na prodigalidade.
que é prodigalidade? Sabe o que é isso? Lembra do filho pródigo? Quem lembra da passagem do filho pródigo? Filho pródigo, gasto inconsequente, irresponsabilidade financeira, falta de planejamento, incapacidade de guardar, não tem sabedoria para lidar com as finanças, esbanja, sabe assim, dinheiro bateu, foi, esbanja, gasto em excesso, desperdício, compra o que não está precisando para impressionar quem não conhece e na realidade nunca usa. Inconsequência. E eu quero ver se você se identifica com algumas dessas questões que eu vou colocar abaixo aqui para você. Primeira questão. Comeu ali. Mas eu vou ler para vocês. Você tem pensamentos opressivos sobre o dinheiro? Você tem pensamento opressivo sobre o dinheiro? Falando em dinheiro, sua pressão cai, a mão soa, a perna treme. Você tem pensamento opressivo sobre o dinheiro? Segundo, você não consegue entregar o seu dízimo com regularidade e quando faz, envolve muito peso e muito esforço. Já falei uma época atrás sobre esse assunto aqui. Já conversamos sobre isso. E meus irmãos, eu já falei, acho que foi ano passado. O dízimo não é somente é bíblico, sim, ele é bíblico para nós. Mas é algo que vem de muitas outras culturas. Isso sempre foi prática cultural há muitos e muitos e muitos e muitos e muitos e muitos anos antes de Moisés escrever a lei. Quando chega o momento do ofertório aqui, como que você fica? Incomodado, quer ir no banheiro, quer responder o WhatsApp, quer olhar quem curtiu o seu post, te dá um incômodo, um formigueiro em você. Lembre-se, falamos na primeira reunião, essa entrega chama-se generosidade. É muito mais do que somente entregar, é ser generoso. E entender o que Deus tem feito através da sua generosidade. Terceiro, você tem uma atenção excessiva com as suas finanças? Você pensa muito nela? Primeira coisa do dia que você faz é querer ver o extrato bancário. Quarto, você foi lesado algumas vezes por pessoas próximas e carrega marcas? Eu conheço muita gente que foi lesado e carrega marcas. Quinto, deve engolir ali em cima de novo, olha lá. Você tem cedido à inveja com relação ao sucesso alheio? Sexto, você não consegue repartir mesmo quando há excesso? Sétimo, você não consegue usar o dinheiro com responsabilidade. Você tem a tendência de manipular por meio do dinheiro? Você tem a tendência de manipular por meio do dinheiro? Nono, você tem dificuldade em lidar com pessoas generosas? Eu conheço muita gente que tem dificuldade em lidar com pessoas generosas. E esse aqui é para quem aqui é profissional liberal, trabalha por conta e tem funcionário? Levanta a mão. Acho que é para nós, tá? Você não consegue valorizar financeiramente as pessoas que produzem para você? Sabe que quando você valoriza as pessoas que produzem para você, você está sendo generoso e abençoando as pessoas que produzem e trabalham para você. Não é uma prova. Aqui acho que ninguém tirou 10. Mas as respostas a essas perguntas nos mostram que nós precisamos rever a nossa relação com o dinheiro. Então, primeiro lugar que eu quero entender aqui com vocês é o que acontece quando servimos ao dinheiro. O que acontece quando a gente serve ao dinheiro? Em primeiro lugar,
Mateus 6, 21 nos diz que onde seu tesouro estiver, ali também estará seu coração. Em primeiro lugar, nós temos foco exagerado no dinheiro. E a Bíblia nos mostra, no decorrer das suas páginas, que o que ganha a nossa atenção, isso ganha o meu e o seu coração. Tudo aquilo que ganha a nossa atenção, tudo aquilo que tira nossos olhos e coloca nele, isso tem o poder de ganhar o nosso coração. E o que tem que reinar em nosso coração é o Senhor Jesus somente. Jesus tem que ser Senhor absoluto, repita comigo, absoluto, da minha vida. Ele tem que ser. Sabe, meus irmãos, e esse espírito maligno, mamon, né, que está por trás do dinheiro, ele age com que as pessoas tenham o foco centrado no dinheiro, nas preocupações financeiras. Mas pastor, como eu não vou ter preocupação, eu estou passando por dificuldade. Você crê num Deus poderoso que pode suprir, te abençoar, sim ou não? Então confie nele. Já falei isso aqui, mas o nosso problema é que nós cremos em Deus, até a página 2, daí em diante a gente crê na força do nosso braço. O que eu posso fazer para ajudar Deus não precisa da sua ajuda. Deus não precisa, porque Ele é Deus, Ele é soberano, poderoso, fiel e que cuida dos seus filhos. E nós precisamos ter isso muito claro. 1 Timóteo capítulo 6, verso 10, o apóstolo Paulo escreve ao seu jovem discípulo Timóteo, diz o seguinte: pois o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal, e alguns por tanto desejarem dinheiro, olha só, portanto, desejarem algo, isso tomou seu coração, isso se tornou foco para ele, e aí, o que o apóstolo Paulo escreve? Desviaram-se da fé, e afligiram a si mesmos com muitos sofrimentos. Então, o dinheiro não é problema, irmão. Que você tenha muito. Neuci, abençoado. Que você tenha muito dinheiro. Que você prospere, que você receba aumento de salário, que a sua causa da justiça seja liberada, que o Senhor abra a janela do céu sobre a sua vida, meu irmão. Oh, glória! Eu fui espiritual agora. É isso aí, Cida, obrigado. Sabe, meus irmãos, mas um grande problema é que o nosso foco não pode estar nisso, e é aí que mora o grande problema. Pessoas que muitas vezes são até cristãs, têm oscilações de humor, de acordo com a sua situação financeira. Eu conheço gente que não consegue dormir antes de olhar o extrato bancário. Misericórdia. Eu penso igual você, Vanessa. Por quê? Porque aquilo está dominando o seu coração. Está roubando a sua visão. E quando, presta atenção, e quando o dinheiro ganha seu coração, ele começa a governar suas emoções. Ele define seu humor, sua paz, e acreditem, até a sua fé. Por isso que Jesus fala de dois senhores entrando em conflito. Segundo, Provérbios 15, verso 27, o avarento põe sua família em apuros, mas quem repudia os subornos viverá. Mentalidade de miséria. Estou falando aqui de pessoas simples, não estou falando disso. Eu estou falando de mentalidade. Mentalidade de miséria. E essa mentalidade, ela vai acontecer em dois extremos. Sabe quais são esses extremos? Aquele que tem muito recurso e não usa adequadamente. Pessoas que possuem uma boa condição financeira, mas nunca leva a esposa para tomar um sorvete no shopping. Eu vi uns cutucão aí, irmãos. Eu vi uns cutucão. Nunca leva os filhos para passear.
Qualquer coisa que envolve gasto, ele desconversa. Tem condição, mas desconversa. É uma pessoa que quer o quê? Preservar a qualquer custo. E aí, abre mão da sua família. Segundo é aquele que não tem recursos, mas se acostuma com a situação de escassez. Ele se acostuma com a situação de escassez. Aqui é aquela condição que vive numa condição de escassez, mas ela se acostumou com aquilo, e aquilo já faz parte da vida dela, e quando às vezes ela consegue dar um passo a mais na sua vida, ela não consegue sair daquilo e continua vivendo naquela situação. Mentalidade. Sabe, meus irmãos, será que essa mentalidade de miséria tem tomado conta do seu coração? Nós precisamos responder algumas perguntas aqui. Você tem um discurso negativo para tudo? Vida, céu, não vai dar, não é por aí não, tem que gastar, não vamos por esse caminho não. Você tem um discurso negativo para tudo? E esse aqui, você se contenta com aquilo que está velho só para economizar? A meia está furada, mas está boa. Eu tenho 10 dedos, só tenho 2 para fora, tem mais 8, fique em paz. A peça íntima você usa de um lado num dia, outro lado no outro, vira o avesso num lado, 4 dias você usa. Mas eu conheço gente que faz isso. Não dá ideia, né, Rubão? Senhor, apaga isso da mente deles, por favor, Jesus. Você se contenta com aquilo que está velho só para economizar? Você doa o pior para as pessoas? Vai ter bazar, né, Fabiana? Nós estamos recebendo doações, então, esse ventilador aqui não tem mais nem a hélice, eu vou doar ele. Eu vou doar essas camisas. Parece que estava na Segunda Guerra Mundial, toda fuzilada. Eu lembro quando eu casei, já falei isso aqui. Já falei. Eu tenho uma marca no meu coração que eu sei que Jesus vai me curar um dia. Meu enxoval, um PlayStation, minhas cuecas e um pijaminha. O pijaminha era originalmente branco, mas ele já estava marrom. Não dava mais jeito, mas era meu xodó. Ela levou um monte de coisa. Era a mentalidade de miséria, né, irmã? Você me libertou disso, né? Jesus te usou, tá vendo? Fui lá, irmãos, ela com um monte de coisa, encheu um guarda-roupa, uma sacolinha de mercado, sabe? Cheguei, casei, onde eu guardo minhas coisas? Ela pegou, ela falou, isso aqui não. Isso aqui não. Irmãos, eu falei, isso aqui sim. Fui trabalhar, dia seguinte voltei, cadê? Cadê, né, Fabiana? Mentalidade de miséria. Eu tento, às vezes, né, ter uns xodózinhos com as coisas, ela não deixa. Some em casa as coisas. As coisas desaparecem em casa. Ou então, você é acumulador? Quer ver? Deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui. Porque o acumulador anda assim, né? Nossa, achei isso aqui. Um dia vai servir para alguma coisa. Deixa eu levar para casa. E aí você abre a gavetinha dele, irmãos. Tem barata, rato, cachorro, gato, filhote Tem até dinossauro lá dentro. Tem tanta... Por quê? Ele acumula. Já viram aquele programa Acumuladores, já? É sinistro aquilo, né? Mentalidade de miséria. Sabe, meus irmãos, Deus, Ele não está formando um povo travado, um povo com medo do amanhã. Deus está formando um povo que confia nele. Um povo que sabe administrar aquilo que tem. Um povo que honra Ele. Um povo que reparte. Um povo que vive debaixo do governo de Deus. Irmãos, esse assunto do governo de Deus, ele é tão profundo que eu estou já fazem desde outubro estudando sobre esse assunto e tem muita coisa ainda. O governo de Deus. Nós somos esse povo. O povo que tem sabedoria, amém? O povo que reparte, o povo que não mede esforços para abençoar o próximo, o povo que vive debaixo do governo de Deus.
Terceiro, Provérbios 13, verso 11, diz o seguinte: o dinheiro ganho por meios ilícitos logo acaba. A riqueza conquistada com trabalho árduo cresce com o tempo. Terceiro lugar, procuram atalhos destruidores. Encanto com as grandes multiplicações financeiras. Eu conheço gente que é fissurada em tentar ganhar dinheiro rápido. Sabe aquela coisa de dinheiro rápido? Clique aqui e no primeiro mês ganhe 5 mil reais. Opa, tem alguma coisa aí. Não, bobo. Ele que está ganhando, porque você vai comprar o curso dele. As bets têm tomado conta do mundo, não só do Brasil, mas do mundo. Estava olhando um background do Campeonato Brasileiro, tinha comercial de 3 bets lá. Fora a camisa do time e do outro time. Daqui a pouco vão tentar criar bet gospel. E vão querer patrocinar a igreja. Sabe, eu não me lembro do número. Mas acho que é 51, é em torno disso, por cento dos evangélicos apostam em bets. É só uma brincadeira, mas tá, o dinheiro volta? Brincadeira? É brincadeira? Atalhos destruidores. E aí é que está o negócio. Esse espírito maligno sempre vai oferecer atalhos para que você fique dependente deles. E isso depois gera ansiedade em você e você cai. Deus, presta atenção, constrói princípios, nos dá a sua palavra, nos ensina alguns processos, nos mostra o que é fidelidade, nos mostra o que é obediência. Mas esse espírito maligno vai mostrar atalhos destruidores. Quero compartilhar com vocês aqui 4 dicas para você proteger seu coração. 4 dicas para você proteger seu coração. Primeira dica está em Colossenses capítulo 1, o verso 15 e o verso 17. Colossenses 1, verso 15 e o verso 17. Diz o seguinte, olha só, o Filho é a imagem do Deus invisível e é supremo sobre toda a criação. Verso 16, por meio dele, todas as coisas foram criadas, tanto no céu como na terra. Todas as coisas que podemos ver e as que não podemos, como os tronos, reinos, governantes e as autoridades do mundo invisível. Em destaque aqui, tudo, repita comigo, tudo. Meu irmão, tudo foi criado por meio dele e para ele. Verso 17, ele existia antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia. Presta atenção. Ele é teu Senhor, Jesus Cristo é seu Senhor? Ele é seu Salvador? Portanto, tudo que você tem é dele. Tudo que você tem é dele. Tudo que existe é dele. E nós precisamos viver dentro dessa visão. Quando nós entendemos isso, o dinheiro, ele se torna uma ferramenta para nós abençoarmos a nossa família, nossa empresa, as pessoas que estão ao meu redor, a minha comunidade de fé, se torna uma ferramenta. E ele deixa de ser um meio para se tornar uma ferramenta. E é isso que nós precisamos entender. Tudo pertence a ele. E nós temos aprendido e sabemos, a palavra de Deus nos fala, que nós exercemos mordomia a partir daquilo que nós temos. Nós exercemos mordomia com as finanças que nós temos, porque ela não nos pertence, ela pertence ao Senhor, nós administramos, e um dia prestaremos conta disto também. Portanto, se Jesus, Ele é Senhor da minha vida, Ele é Senhor do meu coração, Ele é Senhor da minha casa, as minhas finanças são uma ferramenta, e é Ele, preste atenção,
é Ele quem provê a semente para o que semeia. É Ele. Quando eu entendo isso aqui, quando eu entendo que as minhas finanças estão debaixo do senhorio de Cristo, eu começo a viver de uma maneira que eu não entendo. Eu começo a comer como os israelitas no deserto, o quê? Pão e carne. Por quê? Porque o senhorio da minha vida é do Senhor Jesus, é Ele quem cuida de mim. Quando Ele é Senhor da minha vida, como lemos o texto a semana passada, 5.000 homens, fizemos uma conta aqui de papel de pão aqui, lembra, pessoal? Deu aí 16.000 pessoas. E aí, um menininho, tinha 5 pãozinhos, 2 peixinhos, um menino com fome, né, coitado, 5 pães, 2 peixes. Entrega para discípulo, e aqueles 5 pães, aqueles 2 peixes, alimentaram uma multidão, contando por baixo aí 16, 17.000 pessoas. E ainda recolheram 12 cestos cheios, ou seja, a provisão de Deus. Quando Deus cuida de nós, Ele envia o suprimento que precisamos, Ele nos alimenta, Ele nos sacia e ainda sobra. Nós precisamos entender que o senhorio das nossas finanças está debaixo do domínio de Jesus. E isso não é um convite à passividade, a ser passivo, não, é um convite à prioridade. E prioridade alinhada com a palavra, isso gera paz no coração. E sabe por que nós não temos paz muitas vezes? Porque nós confiamos em nossa força. Nós confiamos naquilo que nós podemos fazer. Eu queria dizer algo. Eu e você não podemos fazer nada. Se não for o Senhor. Se não for o Senhor. Nós não temos nada e não podemos fazer nada. Nós precisamos entender isso, meu irmão. Mateus 6,33. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão dadas. O que eu quero, esse texto aqui, ele tem muito conteúdo, o texto completo, tem muita coisa, mas o que eu quero só entender com você aqui nesse texto, nesse pedaço do texto, nós precisamos aprender a confiar na capacidade de Deus prover. Nós precisamos confiar na capacidade de Deus prover. Meu irmão, pode parecer fácil, né? O pastor falando pode parecer fácil. Agora pode parecer muito fácil. Está no ambiente, irmão. Eu querido, nós estamos no ambiente. Ambiente onde Jesus está, o Espírito Santo está agindo aqui. Ambiente de paz. Um ambiente que eu estou com meu irmão da fé. Olha aí que está do seu lado. Nosso irmão está aí com você, meu irmão. Olha só. Agora, pode parecer muito fácil. Mas a grande situação é quando o gigante se levanta amanhã na segunda-feira. É ou não é? Amanhã é dia, meu irmão. E é amanhã que eu preciso colocar isso em prática. Confiar na capacidade de Deus prover. Confiar na capacidade de Deus prover. Confiar na sabedoria de Deus. Nós precisamos aprender isso, meu irmão. Terceiro, Provérbios 4:23. Acima de toda, olha só. Acima de todas as coisas, guarde seu coração, pois ele dirige o rumo da sua vida. Terceiro lugar, examine seu coração para se precaver das seduções de Mamom. Irmão, um coração limpo, ele gera confiança. Eu tenho convicção, eu tenho certeza de que você pode ser seduzido todos os dias, pelo lucro fácil, pelo lucro ilícito, por jeitinhos. O brasileiro é conhecido pelo jeitinho, né? O brasileiro é conhecido porque ele consegue dar um jeito em tudo. Eu conversava com um pastor, quando eu estive viajando agora, eu conversava com um pastor lá da Itália, ele me falava isso. O italiano, ele é aqui, vamos aqui. Aí ele fala, o contraste dos brasileiros que estão lá, que os brasileiros querem, sabe o sambarilão? Vamos dar um jeitinho aqui.
E nós temos isso em nós. Que esse jeitinho que a gente possa dar seja confiar em Deus. Que esse jeitinho que a gente consegue dar, que a gente quer dar nas coisas, a gente deposite aos pés de Jesus e fala, Senhor, eu dependo de Ti. Em nome de Jesus. Quarto e último. 2 Coríntios 6,14. Não se ponham em julgo desigual com os descrentes. Como pode a justiça ser parceira da maldade? Como pode a luz conviver com as trevas? Quarto lugar. Cuidado com as alianças que envolvem dinheiro. Cuidado com a sociedade. Olha, eu já tentei sociedade várias vezes, mas eu só prosperei quando a minha sócia foi a minha esposa e Jesus. Cuidado. Abra o seu olho. Jugo, olha só a palavra jugo desigual. E às vezes a gente pega a palavra jugo desigual, a gente associa somente a relacionamento, a um namoro com descrente. Não, eu estou namorando com ele, mas ele vai aceitar Jesus. E aí você tenta enfiar a goela abaixo. Vem cá, Jesus, engole, desgraçado Jesus. Presta atenção. O novo nascimento é um milagre. Ele é a ação do Espírito Santo. É o Espírito Santo agindo no coração. É o Espírito Santo moldando. É o Espírito, olha só, o novo nascimento é o Espírito Santo revelando Jesus. Puf! Jesus. Não é mais só um nome, mas é algo que vem para o meu coração e fica forte para mim. Então cuidado, meu irmão, com jugo desigual, com pessoas que não creem igual a você. Cuidado, é nocivo, é perigoso. Alianças erradas, elas amarram destinos. E da minha trajetória pastoral, das muitas situações que eu vi de destruição financeira, sabe como começaram? É só essa vez. É só agora. É só esse passo. Sabe, meus irmãos, para nós encerrarmos aqui, o texto que nós iniciamos. Esse texto, ele não deixa espaço para negociação. Esse texto não deixa espaço para barganha. O que Jesus está falando aqui para mim e para você hoje é que existe um trono e existe um senhorio. E Ele está nos chamando a hoje nós reposicionarmos o nosso coração. Talvez você esteja aqui hoje e você vive prisões financeiras. Talvez você esteja aqui hoje e você vive em extremos, ciclos, trauma, ansiedade. Talvez na sua vida você abriu legalidades. A boa notícia que a palavra de Deus dá para você hoje é que Deus não revelou isso aqui para te acusar. Não é para te acusar, mas Ele revelou isso aqui para te libertar, para que você seja livre, para que você possa romper com essas cadeias de mamon e possa dizer com clareza: Jesus é Senhor da minha vida e também das minhas finanças. Talvez você seja escravo porque vem de uma condição familiar e você não, meu irmão, Jesus é Senhor, todas as coisas se fazem novas através dEle, por meio dEle, e nós precisamos ter isso claro para nós. Eu quero convidar que vocês coloquem de pé no seu lugar, por favor, se coloquem de pé.